Nos últimos dias, igual o domingo passado, nós celebramos a solenidade de São Pedro e São Paulo. Vamos conhecer também por que a nossa Santa Igreja chama-os de pilares da Igreja? Vamos descobrir? Rola a vinheta. Como falei na introdução desse vídeo, nós veremos por que São Pedro e São Paulo são considerados os pilares da igreja. Nós devemos saber algumas coisas sobre a história deles. Vou pontuar aqui nesse vídeo algumas coisas da história tanto de São Pedro e tanto de São Paulo, que tiveram seus martírios no mesmo dia que nós comemoramos liturgicamente no dia 29 de junho, mas historicamente vai ter alguns debates, mas não vai importar tanto agora sobre os debates acadêmicos. São Pedro foi o primeiro papa da história. O que é o papa? O papa é o patriarca de Roma, o sucessor de São Pedro, e ele é o bispo de Roma. Nós devemos saber primeiramente o que é um bispo. Um bispo é aquele que cuida de uma diocese ou de uma arquidiocese. Ele que celebra os sacramentos e faz a vida pastoral da diocese, e ele delega alguns outros sacerdotes para fazer algumas ações que ele não consegue fazer a ação toda em todas as paróquias, como sabemos, né? Mas São Pedro ele foi esse primeiro bispo de Roma. Por quê? Quando Cristo vai falar que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, ele edifica, ele cria esse bispado para São Pedro. Ali ainda não era de Roma, porque primeiro São Pedro cria a igreja, ele funda a comunidade ali de Antioquia, e depois ele vai para Roma. Então, primeiro ele chega ali em Antioquia, depois ele vai para Roma. Primeiro ele faz esse caminho, porque a maioria dos apóstolos ele foram bispos, só que tem uma diferença entre São Pedro e todos os outros apóstolos, André, Tiago, João, Bartolomeu, outros, Filipe. Tem uma diferença entre eles. Qual é a diferença, se você me perguntar? A diferença é que São Pedro, o Papa ele tem esse poder de confirmar a fé dos irmãos. Porque pode ser e ocorreu que outros bispos, os outros patriarcas de outras cidades tiveram dúvidas da questão da fé. E o Papa, que é esse vigário de Cristo aqui na Terra, ele tem o papel de confirmar a fé para a unidade da igreja. Ele é o que mantém, ele é a figura que mantém a igreja una. Por isso que nós falamos que o dia de São Pedro e São Paulo, a gente fala assim mais como uma brincadeira, geralmente. Falar que é o dia do Papa, por causa que ele é essa figura de união da nossa igreja. E nós sim já tivemos cismas por causa do Papa, que outros patriarcas, na época igual o patriarca de Constantinopla. A gente teria que ver um pouco mais de história da igreja, que é um tema ali que tem que ver com calma. Então a gente teria que ver a pentarquia, que era aqueles 5 patriarcados, mas não agora. Vamos falar que eram 5 patriarcados, eles continuaram evoluindo até o ano de 1054, que eu quero comentar esse, que é um dos maiores cismas, que foi o cisma do Oriente. E o que acontece? Na época, o patriarca de Constantinopla não queria se submeter ao patriarca de Roma, que era o Papa. Então, o que ele fez? Ele tramou para fazer um cisma para dividir a igreja, para o patriarcado de Constantinopla não precisar mais de Roma. Só que o que aconteceu? O Papa não aceitou, porque era uma coisa muito que não dá para aceitar. E o que aconteceu? Acabou tendo um cisma, um fatídico cisma, igual outros que tiveram depois, igual foi o protestantismo, também foi, algumas questões do protestantismo foram por causa do papado também. Mas isso não vai entrar muito por agora. E São Paulo, ele foi um dos maiores transmissores da fé, um dos maiores santos da fé. Por quê? Ele, como sabemos, nós temos as cartas paulinas.
que são cartas que São Paulo ele vai falar um pouco da fé, que ele vai receber dos apóstolos primeiramente, e ele vai transmitindo para as pessoas, transmitindo para aquelas cidades ali, falando que eles tinham que fazer, o que eles não tinham que fazer. Mas, para a gente ter esse São Paulo santo, nós precisamos ter primeiro um São Paulo pecador, que ele tem essa transformação de vida. Nós vemos, né? Se vocês não sabiam, igual São Pedro, os dois eles mudaram de nome, mas eu quero começar por São Paulo. Depois a gente volta pra São Pedro. São Paulo, o nome dele original era Saulo. E Saulo era uma- um militar, ele era militar do exército romano. E na época os romanos eles perseguiam os cristãos. Já era naquela época ali das perseguições contra os cristãos. Porque os romanos acreditavam que os cristãos eram uma seita perigosa. E ele era um dos perseguidores. E aí chega um dia, ele estava indo para. Ele estava indo para perseguir mais cristãos. Eu tenho que ver. Eu vou pesquisar depois e colocar na descrição onde ele iria para perseguir os cristãos. Ele estava indo para perseguir, para matar cristãos. E vem lá uma forte luz. E essa luz era Jesus. E Jesus o pergunta: por que me persegues? Aquele momento também Saulo ficou cega, mas Jesus perguntou isso, né? Porque ele o perseguia. Aí Paulo responde que quem ele era. E Jesus fala que ele era Jesus. E perguntou por que ele perseguia os cristãos. E se ele perseguia os cristãos, ele os persegue. E aquilo ali tocou tanto São Paulo, tanto Saulo naquela época, que ainda não era Paulo, que ele se converte e muda de nome para Paulo. E ele começa a se aproximar dos apóstolos e depois ele vira esses grandes santos da nossa igreja. Agora Pedro. Pedro nós sabemos que antes de ele se chamar esse nome Petrus, que é o próprio Cristo que o chama no Evangelho, ele tinha o nome de Simão. E por que ele é mudado para Pedro? Pedro ele é o nome relativo de pedra. E por que pedra? Jesus ele vai fazer uma missão, que é naquela passagem quando ele pergunta quem eles pensam que Jesus era, e alguns falam que os judeus pensavam que o filho do homem era João Batista, era Elias, era Enoque, e Pedro toma a palavra e fala: o Messias, o filho do Deus vivo. E aí Jesus fala bem assim para Simão: tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei minha igreja. E nesse momento nós temos a criação da Igreja Católica. Agora vocês viram porque faz sentido que os sucessores de Pedro serem o Papa que confirma a fé dos irmãos? Porque ele é a pedra da igreja, ele que sustenta essa igreja. E Jesus ainda vai fazer ele vai profetizar, falando que que as portas do inferno não prevalecerão contra essa igreja. Agora vamos falar sobre o martírio desses dois grandes santos que nós temos na igreja, né? Como sabemos, na época dos dois, a gente já tinha as primeiras perseguições contra os cristãos, como eu falei ali um momento antes no vídeo, né? E era o tempo do imperador Nero em Roma, né? Ele era bem louquinho, a gente vai ver que igual ele incendiou Roma e ele colocou, como ele tinha que fazer um bode expiatório, ele colocou a culpa nos cristãos. Por isso que a gente vai ter aquelas perseguições contra os cristãos ali por volta dos anos 60, anos 70 depois de Cristo. E um dos que era o líder da igreja era São Pedro e São Paulo. Então, eles eram os primeiros alvos da igreja. Na verdade, não só eles, né? A igreja toda foi alvo dessa perseguição. O único que não morreu foi São João, que estava lá em Éfeso. E aí São João que morreu por causa de fotos naturais em Éfeso, né? E ele acaba matando os dois. São Pedro, ele morre na cruz. Só que, como ele sabia que Cristo tinha também morrido pela cruz, ele pede que o quê?
a cruz seja de cabeça para baixo. Então, por isso que a gente vai ver em alguns símbolos papais que a cruz é de ponta cabeça, que é a cruz de São Pedro, que representa essa renúncia, que eu não sou digno de morrer da mesma forma que Cristo morreu. É uma forma de respeito por Jesus. E São Paulo, como ele era romano, ele não podia morrer igual os ladrões, igual aqueles que não eram romanos, morrer por cruz. Ele tinha que morrer decapitado de alguma outra forma. E foi feito. E São Paulo morre decapitado. E nós temos essa memória deles, que eles saem de pessoas que não cristãs, pessoas literalmente pagãs. São Paulo era pagão e se torna cristão. E São Pedro, que negou 3 vezes Jesus na paixão. Que eu acho que, se não me engano, eu já citei, mas é bom citar de novo, que São Pedro nega 3 vezes Jesus. A gente se lembra muito de Judas, que Judas foi o traidor, mas também São Pedro meio que traiu Jesus. Ele nega 3 vezes. Só que a diferença entre Judas e Pedro foi que Pedro, ele se arrependeu e procurou Jesus. Judas, sim, ele se arrependeu, mas ele se desesperou. E desesperar é uma coisa que nunca podemos fazer. É uma lição para a vida. Sempre querer ficar próximo de Jesus, sempre querer mudar de vida. Ser cristão é mudar de vida. Nunca é ficar no mesmo lugar. É conversão, é caminho duro, é pegar a própria cruz, como nosso Senhor falou. Se vocês gostaram desse vídeo sobre um pouco da história de São Pedro e de São Paulo, esses pilares da igreja, deixa o like e se inscreve no canal. Feliz Dia do Papa. Até o próximo vídeo.